Bom, eu sou a Natália, prazer. Eu faço parte da coordenação da Rádio Rastilho, que é quem está organizando esse seminário, vou falar um pouquinho mais sobre a rádio. E por um acaso também estou doutorando aqui no departamento, então recebê-los aqui, a gente fica muito feliz. Então eu queria começar agradecendo, né, a presença de vocês público e de vocês mesa, e reforçar que a gente está realmente muito feliz com a realização desse seminário. A rádio, ela é um projeto super recente, a gente começou a estruturar há um tempo, mas a gente começou há alguns meses, e ela é um podcast, e o objetivo nosso, né, é trazer discussões sobre estratégia e imaginação, né, pensar outros mundos possíveis dentro de um campo da esquerda radical, né? Então, a partir desse cenário de colapso, que eu acho que a gente tem um acordo de que estamos vivendo, pensar e repensar, e imaginar realmente novos mundos e trazer esse debate estratégico. E aí a gente convida também vocês a ouvirem o podcast. Vocês acham no Spotify, né? Tá lá, Rádio Rastilho. Estamos no Instagram também, óbvio, né? Todo mundo tá no Instagram. E aí a rádio é a coordenação, né? Feita por mim, pela Van, pela Ana. Além disso, contamos também com a Fernanda e com a Marte, que não estão aqui hoje para garantir as outras tarefas por fora. E a gente conta também com o apoio de intelectuais, de artistas e de partidos políticos, né? Como a Van estava trazendo ontem, foi uma mesa mais voltada para as correntes e partidos, e hoje uma mesa mais mista de intelectuais e artistas. Então, né, acho que ficou claro, hoje é o segundo dia do nosso seminário, aconteceu ontem na Casa de Cultura Japonesa e segue na semana que vem também, mas aí na Unicamp, e aí no final eu faço um jabá melhor elaborado, mas para vocês terem em mente que na terça e na quarta da semana que vem, lá na Unicamp, a gente também vai seguir os debates, debatendo sobre trabalho e experiências de luta. A nossa ideia da mesa aqui hoje é trazer um debate sobre o papel da arte na construção das utopias, e aí nesse local, né, de pensar e repensar novos mundos. E aí a gente estruturou um modelo, a gente quebrou muita cabeça, na verdade, para pensar em qual seria o melhor formato para fazer um debate que não fosse só uma mesa onde as pessoas falam e aí o público escuta. E aí a gente pensou num primeiro momento de falas de 8, 10 minutos, e aí depois um momento de debates, acho que seguir o formato que a gente fez ontem, né, de abrir, e a ideia é que seja realmente uma conversa, né, então acho que tá nesse modelo, né, de imaginar coletivamente outras formas, inclusive outras formas de imaginar. E aí na nossa mesa de hoje, a gente está contando com o Douglas Barros, que é psicanalista, pós-doutorando aqui na filosofia na USP e que é um grande apoiador nosso, sempre topa as nossas empreitadas. Com a Paula Ribeiro, que é artista, cantora e mestre em poéticas cênicas pela Unesp. O Rodrigo Correia, que também nos auxilia desde o começo do projeto, que é editor, pesquisador, articulador cultural e é cofundador da Sob Influência Edições e do Balanço e Fúria. E o Jean Tibre, que é professor aqui da casa, no Departamento de Ciência Política e autor do livro Marx Selvagem. Rádio Rastilho, incendiar a imaginação, criar o impossível. Boa tarde. Agradeço o convite, né? E fiquei feliz com o tema proposto e também com a reunião nessa mesa. Acho que um primeiro ponto é que, para mim, né, política é criação, né? Tem um rame-rame da política, né, vamos dizer, que o Rancière chama de polícia, né? É a ciência política como ciência do governo. Mas se a gente pegar a ciência política como ciência da subversão, é sempre um exercício criativo, porque quem está lutando pela transformação é obrigado a criar, né? O Mariátegui falava, né, do socialismo indo-americano, para ele não tinha que ser nem decalque nem cópia, tinha que ser criação heróica, né? E o próprio Mariátegui, né, era muito empolgado com o surrealismo na época dele, né? Então tem todo esse lance também com as vanguardas artísticas, né? Depois o Trotsky, na época profeta desarmado, depois banido, já era profeta banido, né? Vai escrever aquele texto com Breton que vocês publicaram no comecinho, né, da editora. E de alguma forma pode dizer que sempre, né,
uma revolução, uma transformação, ela é precedida e habitada com uma experimentação artística, né? Se for falar da Revolução Russa, né? O que vai ter de teatro, cinema, artes visuais, né? E é interessante que, em parte, também anuncia, não é somente que é ao mesmo tempo, né? O próprio Soviet, né? O Soviet é uma criação em 1905, né? Que chama Conselho em Russo. E de alguma forma, acho que não dá para separar essas instâncias, né? Se a gente for ver aquele grande exemplo de partido, né, do Partido Comunista Italiano, ele tinha umas redes tinha, por exemplo, uma revista só de poesia, né, que hoje é um pouco inimaginável. Tinha de cinema, tinha toda uma infraestrutura cultural, porque sempre faz parte, né? E 77, que aí é contra o Partido Comunista, ou quer dizer, ele se coloca contra, né, que é toda a ebulição dos anos 70 na Itália. Uma das coisas mais fortes que tem é em Bolonha. E aí tem também tiragem de 6 dígitos de revista, por exemplo, a revista Atraverso, a Rádio Alice, né, que é uma rádio histórica, assim, né, de rádio alternativa, a figura do Bifo, né, que vem daí. E também, se a gente pensar a força da luta palestina, eu acho que tem um vínculo muito forte com uma linhagem muito antiga de poesia e literatura árabes, né? E acho que também é interessante vocês colocarem essa questão, porque essa também ela de alguma forma questiona tudo que a gente chama de esquerda, porque em geral a esquerda separa essas dimensões, né? Aí mais variada, mais molenga, a mais nervosa, né? E tem uma frase que eu gosto muito do Jean Genet, que desloca um pouco, mas ele fala: de tanto fuder com árabes, eu me integrei à luta pela independência da Argélia, né? Tirando a parte, quiserem, mais apimentada sexual, tem uma questão do corpo, o corpo vinculado a uma luta, né? E se a gente olhar as políticas ameríndias, é sempre isso, não tem a política separada de outras questões. Você vai na Tiguaçu, no Mato Grosso do Sul, né, que é a grande assembleia. A parte da assembleia, como a gente entende que a assembleia não é tão importante, né? Se você vai na Calipetã, a 50 quilômetros daqui, o momento da elaboração política não é necessariamente a reunião. É todo fim de tarde se encontrar na UPAN, na casa de reza, no sábado com mais tempo, né? Ou que a colega e amiga Beatriz Perrone Moisés, né, falou na forma do festa e guerra, né? Que não é nem exatamente a festa como a gente compreende como festa, nem a guerra como a gente compreende que é guerra, mas é que onde está nesse mesmo, não dá para separar que a própria guerra, a própria festa pode demandar para uma guerra, e também é hora de fazer alianças, né, cultivar também algumas inimizades de repente, mas de novo, isso não está, né? E para mim, por exemplo, um dos espaços mais preciosos da cidade, que eu tenho um vínculo já de um certo tempo, é o Teatro Oficina. Eu acho que é um dos lugares que tem mais elaboração política, né? De formar gerações, mas também mesmo essa coisa, né? Quando a grande volta, vamos dizer, ali com os sertões no comecinho do século, é todo um fio para você pensar o Brasil, onde também, né, o que era a vida de Canudos, né? Acho que também não tinha essa separação, né? Então acho que é assim, vamos dizer, para dar um pontapé inicial, coisas assim que eu acho importante, porque ao colocar isso, né, um pouco a infraestrutura cultural, ela é parte fundante da transformação, né? Toda luta que é vibrante, ela é uma efervescência cultural. Bom, boa noite para todo mundo. Agradeço a Rádio Rastilho, todo mundo que está envolvido no projeto, pelo convite, pela consideração. E eu vou, para fazer jus ao nome, improvisar aqui algumas reflexões que são reflexões construídas no meu dia a dia com
vários camaradas, com gente que eu encontro, porque eu acho que a inquietação com o desfazimento das coisas que a gente conhece, ela percorre a nossa prática o tempo todo, a ponto de nos colocar em dilemas de pensar o quanto vale o que a gente produz, que tipo de resultado, que tipo de tensão, que tipo de fricção isso propõe na vida da maioria das pessoas. E quando a gente fala de imaginação, eu não sei se dá para separar a imaginação de desejo, mas eu fico imaginando que tipo de desejo as nossas práticas, as nossas produções, as nossas mobilizações são capazes de criar nas pessoas quando, enfim, coletivos ou pessoas proferem esse tipo de coisa por aí, seja a música, seja a poesia, seja o cinema, qualquer coisa do tipo. E tem sido um desafio gigantesco, porque eu acho que esse desejo, ele é muito, no tempo que a gente vive hoje, ele é um desejo muito primário, que primeiro ele é um desejo pela busca da vida, né? Dessa vida exposta, dessa vida que se coloca em direção ao risco. E por alguma razão, a gente pode pensar em diversas razões, eu acho que o nosso campo, nos últimos anos, talvez a partir de 2008, se transformou num campo muito, muito bom em produzir análise e diagnóstico, mas talvez com uma certa deficiência em produzir resposta a essas análises e a esses diagnósticos. E conforme a gente passa por um processo de institucionalização de quase tudo, eu acho que o campo de teste e experimento ele passa a ser cada vez mais raro e cada vez com vida mais curta. E a gente chegou num momento em que esse desejo de produzir campo de teste e experimento ele está muito recuado, quase inexistente. E enfim, eu acho que muitos processos passaram a ter outros valores que o compõem, os processos políticos, né? Tipo, o que eu acabei de trazer aqui, resultado, né? É um deles. As pessoas começam a produzir algo pensando se aquilo vai ser capaz de produzir algum resultado, se vai ser capaz de ter longevidade, se vai ser capaz de atingir um volume considerável de pessoas. E isso faz com que muitas experiências, ideias e tentativas nem comecem, nem saiam do lugar, né? Então eu acho que a arte acaba sendo um objeto que ajuda minimamente a forjar esses espaços, independente da intenção do fim dela. Eu acho que existe um filtro nesse processo de criação artística que pode reformular uma linguagem que, para a gente, ela está muito bagunçada. Tem termos, hoje em dia, que eu não consigo, que eu estou buscando, atrás de dois em específico, assim, se vocês tiverem como contribuir, mas estão num lugar muito esquisito para mim. Assim. Como que o nosso campo vai articular a ideia do comum e a ideia de liberdade? Porque a vida comunitária produzida, que existe, ela está sendo produzida em campos que são operados pela extrema-direita em grande medida. Assim, beleza, a gente tem as organizações indígenas, tem os movimentos de luta por moradia, tem os movimentos de luta por terra, tem os partidos, os coletivos, tem um monte. Mas, assim, para bater de frente com a igreja, a operação comunitária que eles fazem tem uma capilaridade, tem uma cultura, tem uma linguagem, tem um estilo, tem uma estética muito cabulosa. E que, quando a gente se percebe nessa ausência de mobilizar uma comunidade que eles estão sendo capazes, a gente fica, caralho, e agora, velho? O que vai ser? Não pode ser uma igreja nossa, mas o que vai ser? E o lance da liberdade é sobre como a gente desconfia dependendo de quem profere isso como um valor. Se chega alguém falando de liberdade hoje em dia, espera aí, deixa eu ver exatamente de onde essa pessoa vem e para onde ela vai. Como que a gente pode ficar tão desconfiado assim da ideia de liberdade, né? Então eu acho que isso representa um dano brutal, assim, um dano brutal para o nosso campo. E as tentativas de construir acabam sendo nesses lugares de experimentação. Porque o que já foi feito, talvez, por mais que tenha gerado muito, enfim, um repertório gigantesco, tem também essas quebras que a gente ainda não soube colar ou não soube refazer. Então, eu nem sei se a minha fala começou de um lugar e foi seguir o mesmo ritmo, assim. Estou só organizando aqui algumas inquietações que eu acho que tem a ver com a proposta da mesa e que zero resposta, assim. Existe uma coisa de relação com a catástrofe que ela é muito constante e muito presente e quase impossível de se fugir dela. Mas, inevitavelmente, a gente também passa a se relacionar com ela e a enxergar ela como algo a se criar a partir disso, sem negar, que é outra parada que a gente foge constantemente, né? Tipo, a política acabou, a ideologia é pós-político o momento, é pós-ideológico. Será que as coisas demandam um outro tipo de articulação que estão além, que estão nesse fundo primeiro, que é a vontade de viver, assim, que é a vontade de viver, pura e simples.
Assim, a gente tem que produzir coisas que exercem o magnetismo, que as pessoas vão sair de casa para virem aqui porque elas querem, e ponto. Não porque é a tarefa, nem porque é o compromisso com o combate à extrema-direita. Isso não sei o quanto está sendo produzido, mas há essa tentativa. E a arte é o lugar que as pessoas recorrem, né? Sem esse compromisso da tarefa, sem esse compromisso da abdicação, do suplício, do martírio, do sacrifício. É isso, a gente vai compor, a gente vai montar uma cena, a gente vai organizar os eventos, a gente vai fazer as atividades e, em grande medida, esses espaços ele vai compor contradições, diferenças e articulações diversas, muito mais que em alguns espaços políticos mesmo, assim, definidos. Enfim, essa aqui é a minha introdução para continuar. Obrigada pelo convite, a gente vai agradecer, quero agradecer mais uma vez. E eu acho que eu gostaria de começar essa breve fala com uma citação da Denise Ferreira da Silva, tá no início do texto, não é nem o grosso do livro, né? Ali no prefácio, que ela fala assim, tá dentro do livro A Dívida Impagável. Ela fala assim: o que precisará ser renunciado para conseguirmos libertar a capacidade criativa radical da imaginação e dela obtermos o que for necessário para a tarefa de pensar o mundo outramente. Eu vou repetir. O que precisará ser renunciado para conseguirmos libertar a capacidade criativa radical da imaginação e dela obtermos o que for necessário para a tarefa de pensar o mundo outramente. Quando eu me deparei com esse trecho no início do livro, eu fiquei bem atravessada e quando surgiu esse convite e no meio do caminho, me parecia muito importante ter esse texto comigo, para dividir com vocês, caso não tenha chegado até vocês esse trecho, assim. Eu começo por ele porque três caminhos. Dentro das minhas práticas de vida, sim, sou artista, sim, sou educadora, mais de 10 anos trabalhando na educação, e tudo isso se mistura, né? E aí tem os marcadores sociais, étnicos, raciais, de gênero, e por aí vai, né? E outro dia, Acho que vai ficando bom. Como vocês podem ver, quem está vendo aqui, presente, eu tenho unhas proeminentes, elas chegam junto comigo e eu gesticulo, e aí isso vira um evento, né? Enfim, para mim isso é simples, mas não é exatamente, enfim. E aí eu fui fazer as unhas, estava eu lá fazendo as unhas, eu fico lá 6, 7, 8 horas, dependendo do dia. É uma jornada, você cria relação com as pessoas que estão ali, vê pessoas e pessoas passando, e aí uma das moças do meu lado falou, não, porque ser artista é uma das coisas mais lindas que tem, é uma das profissões mais lindas que tem. E porque antes do dinheiro, ela tem a paixão, o amor, ela faz aquilo porque ela precisa para existir. E eu bem fiquei olhando para a cara dela assim, e aí eu não me contive e falei, não! Pelo amor de Deus, não! Você está sendo romântica. E eu começo falando sobre isso porque enquanto a gente entende o artista como esse ser romântico que sonha e que trabalha sem precisar de nenhum ganho, as coisas se deslocam muito do caminho. Por que eu digo isso? Porque a gente tem sempre o artista... A gente não, né? A grande maioria das pessoas enxerga o artista como um ser iluminado,
que, ai, nossa, tem talento, então ele vai lá e desenha, ele tem talento, então ele vai lá e canta, ele tem talento, então ele vai lá e escreve a poesia. E aí, ele não precisa do dinheiro, mas aí ele vai vender porque ele, por acaso, precisa do dinheiro para existir. Né? Não é nem considerado como um trabalho. Né? Então, é muito comum a gente estar em algum espaço e você... o que você faz? Enfim, sou artista, eu faço sei lá o quê, eu canto. Mas qual é o seu trabalho? Ou professor, acontece isso também. Enfim, mas é trabalho, não é iluminação, é tempo de dedicação, é estudo. A gente fala em improviso, e o improviso depende de repertório. Não é de uma iluminação, de qualquer ordem que seja. Tem um repertório que você criou ali, né? Sejam suas horas debruçadas em cima, sei lá, do caderno ou da tela, ou horas gastando o chão do espaço de dança ou do espaço de ensaio. Você cria um repertório. E aí, quando chega o momento do improvisar, você improvisa. Só que isso não é levado em consideração, então você não é valorizado, então muitas pessoas desistem da arte. Ou vão em busca de um caminho que não é arte, é entretenimento. Vocês conseguem pensar comigo essa diferença? Nem toda pessoa que trabalha no mercado da dita cultura está dedicada a um trabalho artístico, muitas vezes é entretenimento. A música cai muitas vezes nesse lugar. O Brasil, essa é uma discussão com vários amigos, assim, o Brasil é um país que exporta, é um país da canção, um país da música, um país é isso. A gente tem muita coisa que habita o entretenimento, então as pessoas muitas vezes quando vão buscar um caminho, eu quero ser músico. E aí vai buscar mais o que está pegando no mercado agora, e aí constrói uma trajetória tentando entrar no mercado. Aí muitas vezes não consegue, e aí vai tocar num barzinho, voz e violão. Uma música que vai trazer algum dinheiro, mas... E aí no caminho desiste. Porque também o entretenimento, você precisa de uma construção inteira ali, financeira, para seguir. Enfim, precisa de um investimento que você não tem, então você vai tirar de onde se você não é uma pessoa que é abastada. Então, marcador social, se você não é uma pessoa abastada, você já sai muitos pontos lá para trás. E aí eu acho que esse é um recorte. Tem um outro dado, lembra que eu falei que eu sou educadora também? Meu primeiro trabalho com educação, assim, foi no educativo da 29ª Bienal, fazendo visitas para público, né? E desde então, uma coisa muito recorrente nessa prática as pessoas encontram um trabalho artístico, sei lá, uma instalação, uma pintura, uma performance, ou um vídeo, e aí as pessoas prontamente, mas o que é isso? O que o artista quis dizer? Eu acho que aí a gente tem um outro marcador. A gente vive em um momento de respostas prontas. O que o outro quis dizer? Você não teve o trabalho de pensar por si mesmo, ler o que está ali acontecendo e pensar por si mesmo e construir um pensamento crítico a partir disso. Isso é imaginação. Imaginar o mundo outramente. Como a gente consegue se deslocar para imaginar o mundo outramente, que se mesmo quando você se encontra com algum objeto, alguma situação, algum acontecimento que te dá vias de entradas plurais para leitura, decodificação, relação, e você busca uma resposta pronta. Como será possível ter liberdade se você sempre quer uma resposta pronta? Se você não constrói também um caminho? Então, isso também é uma construção política, né? Pensa, o pessoal, o período de ditadura foi muito importante, eles fizeram direitinho, construíram um sistema de educação que desestimula a gente a pensar, a refletir e a questionar coisas e a construir um pensamento autônomo, né? Pensando no Brasil, que é o único lugar que eu consigo falar sobre, né? O ponto de partida daí, do Brasil. Então,
E a gente vem de geração em geração estimulando esses processos, dando respostas prontas. Então, eu vejo muita gente utilizando a inteligência artificial, assim, perguntando. As pessoas não sabem mais fazer uma pesquisa. Uma pesquisa não consegue fazer, porque não sabe como pesquisar ou vai buscando respostas prontas, enfim. Eu acho que essa é uma outra questão, sabe? E aí, só voltando, que eu acho que talvez eu esteja perto do tempo. Acabou de dar, mas pode concluir tranquila. Só para dar essa volta, assim, pensando também a minha prática artística, eu lido muito com improviso cotidianamente, assim, dentro do meu trabalho, que está entre a música ali, as artes visuais, a performance. Improviso é um espaço de linguagem para mim, por isso que eu também falo sobre esse background. Você precisa construir um background para improvisar, você não nasce um improvisador. Você também tem que ter disponibilidade de escutar, você tem que ter uma disponibilidade de se relacionar com o outro e estar disponível com o outro, não o outro distante, o outro, aquele corpo que não é o seu, mas que está do seu lado, se relacionar e se permitir mudar de rota e mudar de trajetória. Você tem que ser uma pessoa, você tem que ser permeável. Eu acho que essa permeabilidade é algo que eu sinto que falta, né? Então, será possível, né? Como a gente pode imaginar o mundo outramente se a gente também não se desloca, né? Se a gente não tem condição de imaginar, a gente só consegue improvisar se a gente escuta o outro e consegue, juntos, juntes, buscar outros espaços de imaginação e abrir os espaços de imaginação para quem está junto com você. Então, acho que é um pouco esse caminho que eu sigo aqui a partir dessa provocação. Bom, primeiro eu quero agradecer também pelo convite, me reunir com o meu contracolonial favorito, né? E, bom, vários camaradas, né? Importante. Também me chamaram para falar de outra coisa que não identidade, então eu estou muito feliz por isso. Né? Então dá para falar de outras coisas. Enfim, a arte, os debates estéticos sobre a estética fazem parte da minha formação, fazem parte das minhas aspirações enquanto aquele que se põe a ser um escrevinhador, né? Eu tenho um grande prazer nesse tema. Então eu vou tentar fazer minha fala, vai ser num jorro assim, mas espero que eu consiga, pelo menos nesse primeiro momento, colocar algumas inquietações. Acho que primeiro ponto, para iniciar assim e tentar corroborar com o que já foi colocado como inquietação também, acho que uma das primeiras coisas é perguntar quais foram as condições de possibilidade, filósofo, né? Quais foram as condições de possibilidade para o surgimento da arte? O que há na arte que se universaliza? Porque em todos os povos, em todas as épocas, nós, se olharmos com algum critério, nós veremos manifestações artísticas. Então, de certo modo, a arte tem um espraiamento que organiza algo de comum. E aí, nessa pergunta, né, as condições de possibilidade do surgimento da arte, se a gente vai a alguns autores importantes sobre teorias da religião, a gente vai encontrar a arte vinculada ao sagrado. Né? Então, o surgimento da arte está vinculado à organização. E aí, bom, se a gente entender o surgimento da arte com o sagrado, a gente precisa também entender em que momento o sagrado se coloca como uma necessidade. Né? E aí, as primeiras variações daquilo que pode ser lido como arte está justamente num ato humanizante, né, que é o ato do enterro. Então, as primeiras práticas artísticas
se relacionam à forma como nós vamos nos despedir dos nossos. E, quer dizer, as primeiras posições que desenvolvem um senso estético está ligado à organização do próprio luto. Então, nesse sentido, pela sua vinculação com o sagrado, a arte sempre diz algo que é um impossível de ser dito. A arte, ela não se estabelece por critérios de possibilidades lógicas, mas elas, justamente por lidar também com a perda, né, ela está pensando a possibilidade da continuidade da vida. Nesse sentido, então, a arte nasce com a tentativa de dizer algo sobre aquilo que não pode ser dito. E aí, é nesse momento, né, então eu estou fazendo aqui de maneira muito rápida, tá? Dos penates à poesia. É nesse momento que uma das primeiras marcações mais complexas da arte vai se vincular justamente à poesia. E justamente ao épico. Né? Então, se a gente pegar o primeiro texto que se tem notícias da nossa entrada no mundo da história, que é o mundo da escrita, um dos primeiros textos, que é o texto do Gilgamesh, é uma grande epopeia, vai dizer justamente sobre esse impossível de ser dito, que é tentado ser capturado pela poesia. De modo que a arte, né, se a gente pensar que, enfim, que a arte lida com a impossibilidade lógica, e essa impossibilidade lógica é determinada pelo modo ao qual a própria realidade se processa, né? A arte e a poesia é profundamente ética, né? No sentido que a ética ela excede o campo da regularidade posta, né? Então a poesia ela é essa tentativa de dizer aquilo que não pode ser dito, portanto se inscreve numa relação que para nós, talvez para vocês sejam mais distantes, né? Porque ninguém aqui, eu acho, é lacaniano, né? Mas a ideia de nomear o real, né? Aquilo que excede as coordenadas do imaginário e do próprio simbólico, né? A poesia, então, é esse esforço, e por isso a poesia ela acompanha o sagrado, né? Quando Walter Benjamin vai falar, por exemplo, sobre a quebra da aura, né, é mais ou menos disso que ele está falando, né? Justamente dessa perda do caráter sacro, de nomear o que não pode ser dito. E nomear o que não pode ser dito, evidentemente, abre possibilidades, o horizonte de possibilidades para outras questões. Mas claro que a gente sabe que com o advento do capital, que eu não poderia deixar de falar, né? O advento do capital, essa poesia, então, a poesia, né? Ela passa por várias transformações internas, né? Desde Aristóteles, a gente sabe, né? Vai da épica ao lírico. Mas com as transformações que vão ocorrendo no mundo, né? A poesia vai cedendo lugar à prosa. Quer dizer, vai havendo cada vez mais uma dessacralização e acontece uma inflexão fundamental na arte. O eu do poeta é sempre um eu que não é o eu do poeta, né? É o eu lírico, né? O eu lírico, ele é um eu lírico porque ele é capaz de se encarnar no outro, quem quer que seja esse outro, né? Portanto, o eu da fala do poeta, né, excede o próprio poeta, né, para se encarnar em quem? Em nós, né? E essa é uma das forças fundamentais da poesia
que vai ceder à prosa. A prosa, que nasce com o advento, né, do colonialismo como o embrião do capitalismo, a prosa inaugura um modo outro de falar sobre a realidade, mas no sentido desse evanecimento mesmo do sagrado. Na prosa aparece a biografia. E a biografia eu não estou falando a biografia de alguém, mas a biografia de um herói. E essa biografia, ela nasce, e a gente deveria perguntar por que a biografia nasce. Por que nasce Don Quixote? Por que nasce esse homem que a gente vai acompanhar, né, nas suas desventuras, lido a partir da sua vida, né, da sua vida biográfica, né? Porque também nasce uma outra coisa junto com o Don Quixote, a noção do sujeito moderno. E essa noção do sujeito moderno, é isso que vai fazer com que Hegel, por exemplo, diga que o romance é a epopeia burguesa, lá na estética, né? Esse sujeito moderno, ele se coloca como um indivíduo, né? Agora tem uma questão central na prosa. Essa passagem para a prosa, da poesia para a prosa, ela é muito marcada pelo drama, o drama moderno, né, que é sustentado na figura, eu vou colocar, tá, gente, os clássicos, né? Shakespeare, né? O drama moderno, ele nasce com Shakespeare, que é diferente da tragédia, porque é um eu que titubeia, né? É um eu diferente do eu da epopeia, do herói epopeico, né? Por exemplo, ao contrário de Ulisses, que nunca duvida do seu destino, ele sabe que ele tem que voltar para Ítaca, ainda que, né, questões tentem demovê-lo disso, ele volta a Ítaca. Com o Hamlet nasce o ser ou não ser. Então, essa prosa que marca esse horizonte de organização desse sujeito moderno... Falta... Já foi? Vai dar agora. Mas tá em paz, os outros Tá. sobraram tempo também. É que eu quero chegar da prosa a IA. Bom, mas acho que não vai dar tempo de qualquer modo. Bom, o que ocorre nesse horizonte de transformações do capital, né, e organização do sujeito moderno, é que a arte desce da sua sacralidade. Entretanto, o caráter sacro não sai do horizonte de possibilidades da própria sociabilidade, né? E aí há um descompasso, né? Aonde vai, portanto, a sacralidade? A sacralidade vai... E aí é uma questão para a gente. A sacralidade vai para o político, né? O político como esse lugar de possibilidades de resolução da própria vida, mas isso só é possível por conta de um sujeito moderno. Acontece, entretanto, que as transformações sociais levam a uma outra sacralidade, a uma outra religião, e é a religião capitalista. O capitalismo, como religião, ele organiza suas formas de sacralidade e, portanto, ele captura as próprias formas artísticas para organizar a sua forma de subjetivação. E, nesse sentido, o capitalismo, aí vou chegar no fim, tem muitas... Enfim, esse tema é muito bom, né? Mas eu não quero monopolizar a fala. O ponto é que a arte, ela dá respostas e ela sobrevive. E isso é uma hipótese, tá? Porque o luto é inescapável. O caráter finito da vida se coloca e o capitalismo, mesmo na sua sacralidade, ele não dá respostas a isso. Então, nesse sentido, na captura que o capital faz da arte, e aí, bom, nós estamos na Copa. Nada mais catártico do que um gol, não é? Isso não deixa de evocar um princípio do comum que é próprio à arte, né?
que é justamente a ideia de que naquele momento, né, com aquele gol, eu, Douglas, não sou mais nada, a não ser alguém gritando efusivamente, né? Quer dizer, o Capital, então, e aí a gente pode falar do espetáculo e da indústria cultural, como essa captura do objeto artístico, da sacralidade artística, é claro que vai reduzindo toda essa sacralidade ao modo de manutenção do status quo. Entretanto, se a gente terminar assim, se eu terminar assim, vou terminar mais uma vez pessimista, mas a ideia do pessimismo aqui não se sustenta, né? Porque, embora o capitalismo tenha capturado, né, o próprio modo pelo qual a arte se chama arte hoje, o fato é que há sempre um excedente justamente pelo fundamento da arte, que é dar respostas àquilo que aparentemente não tem respostas, é dizer aquilo que não pode ser dito. Justamente por isso, por esse excesso, a arte ainda se coloca. Então, por exemplo, o último instantâneo da inteligência, para pensar com o Benjamin, e essa também é uma aposta que eu faço, foi o rap. Né? E é interessante pensar como o rap se consolida numa linguagem que eu diria atlântica, né? Numa linguagem da diáspora negra, que também evoca uma imaginação, né? Mas não uma imaginação do passado ou do negro como vítima, mas como sujeito que nomeia a sua situação histórica. Isso, para mim, essa experiência do rap, enfim, é um excesso ao modo pelo... E, claro, não estou dizendo que não foi capturado, tá, gente? Foi, tá? Mas o ponto é que isso demonstra um excesso que ainda se coloca no campo das possibilidades imaginativas da construção artística. E aí tem uma questão muito importante, com isso eu encerro, né? A arte, o fazer artístico, ele não prescinde da identidade, do seu espaço específico no tempo, mas nela não se esgota. Quer dizer, a arte é arte porque ela é universal. E eu estou evocando, evidentemente, o universal, né, para provocá-los. Né? É isso que eu tenho. Muito obrigado. Agora a gente acho que pode partir para esse momento mais de diálogo, e aí a minha proposta era que a gente puxasse aquelas cadeirinhas para sair desse... E aí... Do acho púlpito. que aí, E aí só reforçar com vocês que é para ser de fato um momento de debate, né? Então, de fato, um diálogo, não necessariamente aquela estrutura de pergunta, resposta, parará. Tem um trecho do Manifesto da Fiare que a gente até cita no primeiro episódio, que tem uma passagem muito bonita que fala mais ou menos assim, que o artista, ele fala sobre política quando o drama da luta passa pelas suas veias. Que ele tá meio falando assim, olha, o artista não precisa falar de política, mas se passar pelo seu corpo, ele vai falar. Aí, desde essa passagem, eu sempre fico pensando duas coisas. Uma é que eu acho que a arte também tem esse poder de fazer o drama da luta passar pelas suas veias, porque justamente a arte diz de outra forma, né? Diz o que, não lembro como você falou, né? Diz o que não é, diz o que é indizível, né? Então também acho que tem uma força muito grande quando a gente consegue essa junção. Muitas vezes não acontece. O Tibri falou disso também, né? Entre os artistas e os militantes, para sair de uma coisa mais abstrata, que é arte política, né? Falar das pessoas. Então, acho que tem uma coisa que me vem à cabeça sobre essa questão dessa passagem, essa força que tem a arte na luta. E a outra questão, que é o fracasso da política nessa mobilização do desejo, já que a política é um assunto da criação. A política é um assunto da criação.
Mas a política como ela é hoje, ela é capaz de fazer o drama passar pelo nosso corpo? Eu acho que não. Eu acho que a política como ela é hoje, ela é o cinismo e a falência da crítica, né? É aquela coisa que ninguém tá ali realmente, né? Apaixonado por aquilo e botando toda essa energia. Isso acontece em momentos excepcionais. Acho que o Tibli deu um nome pra isso, né? Em momentos, sei lá. Há momentos da luta que é muito bonito, né? Aquela luta genuína que as pessoas querem vencer, que elas estão dedicadas, que você fala, nossa, olha o que a galera criou. E aí sai coisa incrível. Mas no dia a dia, essa política que a gente está acostumado no geral, aqui já está mais institucionalizada também, mas eu não falo nem só eleitoralmente, né? Na prática cotidiana dos movimentos sociais, movimentos sindicais, estudantil, é aquela repetição, é aquela... que, enfim... Aí, sobre essa questão de experimento, eu acho que o Rodrigo falou sobre isso, que eu acho que tem uma questão também, essa questão das redes sociais e a influência do algoritmo nas nossas vidas e tal, que faz a forma ter eu não sei, eu fiquei tentando pensar para escrever, eu não sei dizer, sabe fica tudo igual? Chapado, né? Exatamente. Então eu acho que não sei, eu acho que tem uma questão aí de como essa coisa da influência dos algoritmos sobre a forma da política deixa tudo... Da arte também. E talvez da arte também. E mata, né, um pouco esse espaço do experimento e tal. Aí eu queria muito falar sobre isso que você falou, Paula, do improviso. Porque eu já pensava assim, vou dizer o que eu pensava quando a gente convidou você. E outros artistas também, né? Eu pensava assim, nossa, eu queria muito que a política fosse... que a gente fizesse política como a Paola canta, entendeu? Porque pra mim, uma artista como... Ai, gente, eu estou emocionada. Pra mim, tem certas manifestações artísticas que eu acho que são a expressão da liberdade mesmo, entendeu? Aí a gente chamou alguns outros artistas que falaram assim, mais de um falou assim... mas será que a gente tem o que contribuir? E eu pensava assim, fala do seu processo criativo, tipo assim, fale o que você faz, entendeu? Porque isso já é muito rico. E aí, pra mim, você falando sobre improviso, ficou mais certo ainda, porque eu pensava assim, será que eu tô sendo romântica, né, também? Será que eu tô romantizando a artista, tipo, nossa, ela é livre? Sendo que não, os artistas estão todos condicionados aí, tem vários artistas aí condicionados pelos limites do capitalismo, né? Que é ser artista na sociedade capitalista. Mas o que eu achei interessante, vou concluir com isso para não palestrar muito também. Você falou assim, 3 coisas que você falou sobre essa questão do improviso, né? Sobre a questão do repertório, sobre se relacionar com outros, sobre permitir mudar de rota. O que isso me faz pensar com relação à política? Porque a gente tá pensando, né? O papel da arte na imaginação radical. Aí, beleza. Sobre a questão do repertório, que você falou, né? Assim como na criação artística, você pra improvisar, até chegar ao ponto de improvisar, você precisa ter um repertório. Penso eu. Na política, eu acho que a gente tem hoje, na esquerda atual, todos os espectros, da mais institucional até a radical, existe uma limitação pelas experiências históricas, que é importante, mas não é suficiente para dar resposta para a realidade. Você não dá resposta só com balanço histórico. Então, tudo isso é importante, mas eu sinto que há uma limitação porque fica... Então, sim, é importante, isso é parte do nosso repertório, parte do nosso repertório da Revolução Russa, parte do nosso repertório, tudo isso é parte do nosso repertório, muito importante. Mas não é suficiente, isso tem que ser a nossa parte da nossa matéria-prima para o que a gente deve criar, porque a criação do nosso tempo que vai responder é a gente mesmo. Então isso foi uma coisa que me fez pensar, né, sobre o repertório, o improviso e o nosso limite. A outra questão é isso que você falou, né, que na dinâmica da improvisação tem essa dinâmica também de se relacionar com o outro e estar aberto à mudança de rota. E aí também me faz a mesma coisa, na verdade, só vou me repetir. Como eu acho também que a gente, ao ficar preso às experiências históricas, não abre os poros das organizações para permitir a entrada do que há de
criativo, novo, genuíno nos processos dos movimentos sociais, porque eu acho que há, assim, não é que não há, eu acho que é uma falência numa política mais institucionalizada e tradicional, mas eu não acho que é verdade que nos movimentos você vai e não existe coisa pulsante e tal, existe, entendeu? A questão é que eu acho que as organizações têm uma lógica, assim, um pouco autoproclamatória de achar que tudo já está feito, entendeu? O programa já está escrito, as organizações já existem, e é isso. Eu fico pensando, amarrando as conversas todas, que a gente fala a arte não saiu do pedestal. E a política também é outro grande pedestal, né? Mas, bom, a gente vive, somos todos aqui contemporâneos nesse espaço, nesse recorte de tempo. E se a gente for pensar, por exemplo, percurso de história da arte, a gente está aqui não para ficar no pedestal ou para pensar só naquilo que é indizível. Não. A gente fala do que está aqui hoje acontecendo, né, eu acho. Porque senão você fica anacrônico, né, o tempo todo. E eu acho que a possibilidade de imaginação radical é a presença radical no presente. Porque a gente nem consegue estar presente, porque a gente sempre está preso a um aparelho atualmente, sempre está preso a algum dispositivo. Nem memória a gente tem mais, porque o celular já tomou tudo. Então, e isso acontece também com a política, porque a política está sempre lá tão longe, aí todo mundo fala, não, porque todo mundo é corrupto. Mas quem que é todo mundo? Né? Quem que é a política? Assim como a lógica da arte. Quem que fala que isso é arte e que não é? Porque tem alguém que dá essa chancela. Quem que fala que isso é política e não é? Só que se a gente entende, né, que, por exemplo, se for pensar em percurso de história da arte, alguém virou e olhou as pinturas rupestres em algum momento da história e disse, isso é arte. E aí todo mundo falou, não, é arte. E aí o que é política? Quem que fala que é política? O tempo todo, sei lá, você pega um Uber, isso aconteceu. Peguei um Uber e aí chegou no que você faz da vida. E isso é importante pra você? Você gosta? Ele, não, porque tem que separar, eu não gosto que mistura arte e política. E aí eu tive que dar uma pequena palestra dizendo, meu filho, tudo é política, inclusive a blusinha que você está usando agora. Não tem nenhum gesto na existência que não seja político, é negociação. Né? E o quão permeável a gente está para essa negociação. Então, gosto de pensar que o background é justamente para a gente conseguir criar argumento e a partir da memória a gente falar, veja bem, temos exemplos horríveis, a gente vai reproduzir isso, né? E é isso, só que é impossível, existe um congelamento, parece que fica tudo muito estático, né? Na impossibilidade, ou na própria militância mesmo, né? Na militância, nos movimentos sociais, parece que fica tudo muito estático, porque fica o tempo todo, não muda o posicionamento. Tem um texto, que eu acho que é a Sueli Ronick, que ela entrevista o Bergodar. O Bergodar é um teórico da dança, que o nome do texto é Olhar Cego, está no catálogo, que saiu de linha, mas tem no PDF na internet, que é de uma exposição sobre a Lygia Clark. E a Lygia Clark faz objetos relacionais, tem um trabalho que chama Estruturação do Self, que ela faz como se fosse um processo de terapia com as pessoas que estão ali. É muito interessante o trabalho e pesquisa dela. Por que eu estou falando disso? Porque nesse texto ele fala sobre o olhar cego, né? O olhar cego, um olhar que está viciado a ver tudo sempre da mesma coisa. Então, se eu falar cavalo, cada um vai imaginar um cavalo, mas todos vão ter quatro patas, 2 olhos, uma crina, dentes enormes, vão ser enormes, enfim, podem mudar de tamanho, cor, mas todos vão ter a mesma cara. Mas se a gente não soubesse o que é um cavalo? E aí ele fala sobre isso, em várias camadas, né? Tá no olhar, tá no tato, tá no olfato, tá no paladar. E aí ele estabelece esse diálogo para pensar o trabalho da Lygia Clark como uma possibilidade de deslocamento do corpo desses lugares e ressignificar as coisas.
né? Acho que os dispositivos, enfim, as experiências artísticas, e eu estou dizendo experiências artísticas, não necessariamente experiências de entretenimento. Experiência de entretenimento é legal, a gente se diverte, a gente desliga o senso crítico. Não que na arte não, você não se divirta, mas é um outro lugar. É um lugar que você passa, vive uma experiência ali e aí você reflete. O entretenimento você não reflete tanto, você vive, se diverte, é um instantâneo ali quase, eu acho, do momento, assim. O corpo sente depois uma coisa ou outra, mas não passa tanto pela reflexão nem a posteriori, né? Mas enfim, e aí eu falo um pouco, e aí eu uso esse exemplo, e eu gosto muito desse exemplo, porque a sociedade é viciada, né? E aí eu posso citar um outro texto, que é de 1910 ali, começo do século passado, é velho, mas eu gosto muito, eu acho muito bom, que é arte contemporânea, um cara chama Tchaikovsky, e ele fala que a arte existe para que a gente relembre das coisas, porque, vamos lá, quantas vezes você tomou banho, lavou a cabeça, saiu do banheiro e você pensa, gente, será que eu passei o condicionador? Será que eu lavei o sovaco? Não lembro. Ou você saiu de casa, gente, deixei a janela aberta, não deixei. Não fechei, não deixei. A gente não sabe mais viver o cotidiano, a gente não percebe mais as coisas. E aí é bonito, porque ele fala, é para você rever. Então sai desse lugar sacro, do luto, sai, porque a gente precisa aprender a viver atualmente. Viver o que está acontecendo, né? Então, na improvisação, nesse tipo de som que eu faço, ou nas performances, eu estou pegando também dessas experiências do agora, né? O som esquisito. Adoro som esquisito. Um ruidão, assim, tô fazendo alguma coisa, eu solto um barulho estranho, e aí todo mundo dá risada. Enfim, isso acontece no cotidiano, isso tá em tudo, né? Não é bonito, não precisa ser bonito, não precisa de mais nada disso, assim. E aí é tão cru, tão na cara, que é difícil se relacionar porque você se vê como um espelho. E isso é um gesto político, você poder se olhar e se repensar a partir daquilo que você vê, sabe? Enfim, desculpa, mas é só porque eu acho difícil, assim, a gente não pensar. Então, quando o artista o artista não é panfletário de dizer que sua arte é política, mas o corpo dele tem todos os marcadores ali e qualquer gesto que ele vai fazer é dotado de política. Ele pode não dizer, mas está ali. Então, em uma performance, por exemplo, eu sou uma mulher negra, isso é um dado. Eu fiz uma performance na universidade em que era um vídeo, e aí eu carrego meu pai por um trajeto e eu carrego minha mãe por outro trajeto nas minhas costas. Essa é a performance. A professora olhou o vídeo e falou, deve ser muito difícil carregar o peso da primeira geração entrando na faculdade. Ela sabe disso? É uma leitura política, uma leitura racista sobre um trabalho que chama Sob o Peso dos Meus Sabores. Então, assim, só quero dizer que é isso. O corpo diz coisas. E aí lê o que você quiser ler. Só que o seu filtro é um específico. E pode estar alinhado a um lugar e a outro, enfim. Mas é só para devolver um pouco, inclusive as reverberações de vocês aqui e a sua. Desculpa, falei demais. Eu acho que as intervenções de vocês todas foram bem diferentes. Isso me chamou bastante atenção, né? Eu acho que isso indica um pouco também a plasticidade dessa ideia, né, dessa palavra arte, assim. E acho que isso é uma coisa que para mim sempre me chamou a atenção. Inclusive, quando o Rodrigo falou de liberdade, eu sempre tive para mim que essas sempre foram duas palavras que sempre ficaram muito na minha cabeça. Arte e liberdade, eu nunca entendi o que significa exatamente. Mas eu achei que foi muito interessante todas as intervenções de vocês. E por isso estou falando isso, porque eu acho que não vai ter como abordar o aspecto das diferentes dimensões delas. Particularmente, assim, eu realmente tive uma concentração muito grande
na do Douglas, porque é um percurso muito interessante, realmente. Essa história me lembrou muito o livro do Bataille, inclusive. Mas eu queria dialogar com o Rodrigo em específico, porque você falou sobre a questão do comum. E eu fiquei pensando muito, assim, eu acho que talvez eu fuja um pouco da ideia da estética do improviso e tal, mas uma questão que tem me incomodado muito quando a gente pensa, não me incomodado, mas me inquieta quando pensa esquerda e arte, né? Que eu acho que talvez tenha um pouco a ver. Que é o seguinte, eu sempre pensei que o Brasil, acho que um pouco no que a Paola falou no início da primeira fala dela, não nessa última, o Brasil é um dos países que, assim, não sei se é porque eu sou brasileiro, mas tem uma tradição artística, assim, absurda de rica, muito impressionante, né? E produziu manifestações artísticas das mais diversas e que muitas vezes eu sinto coube aos compositores brasileiros fazer uma interpretação do Brasil que né, assim, um papel intelectual realmente de elaborar a história do Brasil da perspectiva dos de baixo, eu sinto, de uma forma que às vezes nem a própria academia soube fazer, assim. Eu tenho essa impressão olhando, por exemplo, o samba, entre outras manifestações artísticas, assim. E hoje eu olho, por exemplo, para as manifestações artísticas, né, na periferia, os bailes, funk, e as manifestações, não só os bailes, mas também os slams de poesia. E eu vejo que são formas muito vibrantes de ocupação, muitas vezes, do espaço público e de criação, assim, de certa forma, também, novamente, não querendo romantizar nada, mas de ocupação do espaço público com cultura num lugar comum, né? A gente estava falando do comum e eu sinto que a esquerda, de certa forma, tem uma distância desse tipo dessa juventude. Pelo menos, talvez, a esquerda num sentido dos partidos, principalmente. Eu sinto que os movimentos sociais mais, mas eu sinto que a juventude das grandes cidades tem movimentos culturais muito pujantes no Brasil, muito. Só que eles muitas vezes não estão ligados com movimentos diretamente, movimentos políticos no sentido estrito que a gente tende a entender, ou seja, ligados a reivindicações claras. E isso é uma coisa que eu sempre penso, porque é uma coisa que fica na minha cabeça de, nossa, e se essas coisas juntassem, acho que teria um caminho aí muito forte, né? De chegar num lugar, assim. E eu fico pensando, por exemplo, na luta pela 6x1, eu sinto que foi uma luta que conseguiu avançar muito, porque ela dialogou diretamente com a demanda da juventude de ter mais tempo para lazer, ter mais tempo para cultura, ter mais tempo para isso. Eu acho que, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas eu acho que é esse lugar que é uma coisa, às vezes, que me inquieta, que é o fato de a esquerda não conseguir, muitas vezes, atingir esses espaços culturais, esses espaços de produção cultural que ocorrem de uma maneira muito viva no Brasil. Eu sinto que existe uma distância entre os movimentos sociais, os partidos e os espaços mais vibrantes de produção de cultura nas classes populares. Eu sinto que existe uma distância entre isso. E isso é uma coisa que sempre me inquietou, né? Assim, inclusive no rap, nos bailes, enfim. É uma coisa que eu acho que existe, inclusive, muitas vezes uma aversão às instituições, né, políticas da esquerda, talvez por uma falha do que essas instituições têm representado em muitos momentos. Então, essa inquietação eu digo porque eu acho que vem um pouco do que o Rodrigo falou de um comum, que eu sinto que, de novo, não é querendo romantizar, mas eu acho que também não dá para que, sei lá, algum momento você falou que um pós-política, alguma coisa assim, eu acho que a ideia é a construção de um comum, né? Eu acho que na arte, realmente, eu vejo no Brasil hoje que tem uma juventude no Brasil que constrói comum diariamente nesse tipo de ocupação do espaço urbano. E acho que teria que ter alguma forma da esquerda estar mais perto desse tipo de movimento social, assim. E eu queria só colocar isso, porque é uma coisa que eu tenho pensado, e eu acho que esse sentido do comum, que talvez a gente tenha perdido um pouco a capacidade de construir para bater de frente com igrejas, etc., que nem você falou, eu vejo que é uma coisa que na Bolívia eles constroem, por exemplo. A Bolívia, que está numa insurreição popular, esteve numa insurreição popular por mais de 50 dias,
E eles têm lá, por exemplo, as juntas vecinales, que são as associações de bairro, que são instituições presentes de construção de sociabilidade comum, né? Mas que são instituições que nós aqui talvez tenhamos tido em outro momento, nos anos 80, por exemplo, com o PT, nas construções nos bairros, mas que a gente perdeu, enfim. Então, só queria deixar essa reflexão aí, é isso. Boa noite, gente. Eu concordo em parte com um pouco do que todo mundo disse. Eu acho que isso foi importante do que ele falou, dos diferentes aspectos que vocês falaram, de cada um mais pensando no desejo, outro mais pensando na história, na educação, na postura. Eu acho, é Paola seu nome, né? Você poderia repetir a frase da Denise, se você estiver com ela aí? Porque eu acho que a partir dela nossa, ela realmente, essa frase é muito, acho que procurar pensar nas respostas dela, porque eu estava tentando lembrar para falar uma coisa que eu pensei, porque eu já não tenho memória também. O que precisará ser renunciado para conseguir libertar a capacidade criativa, radical da imaginação e dela obtermos o que for necessário para a tarefa de pensar o mundo outramente? Então, era sobre isso que eu fiquei pensando, obrigada. É sobre isso que eu fiquei pensando um pouco. Eu não sou muito boa de falar em público, estou nervosa, mas esse é um assunto que me toca bastante. E eu acho que bastante do que a gente precisa renunciar é uma espécie de um retorno, né? A gente fica tentando... Putz, eu estou com tanta coisa na cabeça, mas eu vou tentar organizar. Eu acho que vou começar pelo final aqui. Ele falou por que a esquerda e o pessoal da cultura geralmente não conseguem se juntar. Parece que tem uma certa aversão, né? Lógico que uma generalização aqui. Mas eu fico com uma impressão que para esses dois mundos se encontrarem um pouco, teria que ter... Porque são culturas e formas de organização, de linguagem, de pensamento que às vezes são muito diferentes. A gente pensa que não, mas cada nicho e miolinho a gente está muito segmentado. Eu acho que já foi menos, eu acho que isso aconteceu com uma rapidez muito grande, assim, em 20 anos. Mas a gente não tem... Também não quero repetir essas coisas. Eu construí vocabulário comum. Isso aí não sei se é possível construir um vocabulário comum. Mas eu acho que a gente tinha que sair um pouco dos lugares de... Só aceito isso, só pode ser assim, isso... Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para não ficar viajando e sendo abstrata. Às vezes, um artista, quando trabalha, você fala assim, você está sendo... Sim, que as pessoas são românticas e acham que se o artista ganha dinheiro ou faz algum trabalho que recebe, aí rapidamente ele é chamado de liberal, por exemplo. Vou dar um exemplo bem prático. Isso dificulta muito a aproximação, porque é quase como que o artista... Não é todo mundo que vai... Os artistas, muitos não têm... Eu não estou nem falando de mim, eu não sou artista. Mas os artistas, às vezes, não têm um lugar de discussão com partes do movimento que, às vezes, não tentam se abrir um pouco para outras formas de pensar que não são absolutamente iguais ao modo como uma certa forma de organização da política funciona, digamos. Então, sinto que, às vezes, para achar esse comum, precisaria todo mundo, que é muita gente, aquilo que você falou, né? Você falou tudo muito bem, com as melhores palavras, né? Que às vezes, para fazer o meio do caminho ali, para as pessoas se encontrarem nesse lugar do comum. Eu acho que a cultura, o campo da cultura, é nele que essas coisas estão acontecendo. Pode não ser no da arte. Porque a da arte, sinto que acontece num lugar bem mais restrito. Mas, inclusive, a discussão política é num campo da cultura que está acontecendo. Então, também, às vezes, tem esse problema. Não um problema, eu tenho essa questão. Tipo, a cultura e política são lugares separados. Isso não deveria nem se misturar
em vários sentidos, né? Não sei se eu estou me fazendo muito clara, mas eu acho que é justamente num campo de cultura, conseguindo misturar, não quero dar a resposta aqui, mas conseguindo misturar a esquerda, mas ela achar um meio de campo aí que não seja tão rígido na forma de colocar suas palavras, de ouvir, de avaliar, de julgar rapidamente, de corrigir as palavras dos outros. E eu acho que isso ajuda. Por exemplo, eu acho que é nesse lugar que separa e que dá uma certa aversão aos movimentos, muitos movimentos de esquerda ainda, mas não partidários, ou movimentos culturais, como você falou. Eu acho que existe uma dificuldade grande de comunicação, que é no lugar... Às vezes as pessoas estão concordando pra caramba, gente. E assim, mas uma fala uma coisa com uma palavra, outra com outra, não sei. Nem sei por que eu tô falando tudo isso, mas eu resolvi falar, é isso. Sou Rodrigo, Maracanaú, Ceará, Comitê de Cultura. Sou um artista de rua, né? Mas também sou professor de português e inventei muita coisa. Não dá para não pensar em Zé Limeira, poeta da Paraíba, quando a gente... Já ouviram falar no Zé Limeira, poeta do absurdo, quando a gente fala de imaginação radical, né? Porque ele inventava o mundo, né? Na poesia. E ele era inventado, né? Porque dizem que ele não existiu, né? Então, o fato de ele ser um poeta inventado já é uma imaginação radical, né? Que nem o Clutch Hopkins, que é talvez, projeto ou talvez um artista de Nova York que também inventaram com a biografia, vários discos lançados, mas parece que ele não existe. Como os heterônimos, né? Do Fernando Pessoa, que eu acho que é um exercício bom de... Mas o que eu queria dizer mesmo era da arte e intervenção. Nos anos 90 eu conheci aqui eu morei no CRUSP, né? Mas eu conheci aqui na FEFELESH o X, do Grupo Assalto. Alguém conhece? Ouviu falar? Grupo de intervenção. Foi quem me apresentou a ideia de arte e intervenção urbana, Guy Debord, Meredith Mon, Letícia Parente, sei lá, Renato Cohen, Grupo Assalto, o único assalto que acaba em Palmas, em que você participa voluntariamente do final. Eu passei bons anos passando chapéu e pegando carona na estrada, fazendo roda na rua. Acho que não tem nada mais como comum do que você abrir uma roda na rua e fazer um improviso de embolada, de coco e ganhar atenção. As pessoas de todos os times se encontram ali. Aquilo ali, eu acho que você falou do comum e da liberdade, né? São dois termos que também me pegam muito. E eu acho que a arte do improviso, esse Grupo Assalto, por exemplo, foi quando a gente entrava num lugar que estava ali resolvido, lá no seu consenso, e na tomada de assalto, a intervenção invertia o consenso. A gente disputava o equilíbrio, seja num almoço, num piquenique, numa aula do Milton Santos, aqui, uma vez o reitor lançando não sei o que, a gente invadia a sala e fazia o assalto. E aí a gente disputa, mais do que a narrativa ou o imaginário, o tônus, disputa a atenção e a própria vida, né? Assim, eu aprendi a imaginar com o Milton Petrella, que é o X, né? E com o Paulo, o Odécio, o Júnior, os palhaços do assalto. Durante muitos anos eu fui palhaço, né? E eu acho que essa experiência de ser palhaço na rua e de invadir lugares me fez pensar muito sobre inventar um mundo. Outros mundos são possíveis, assim como outros poetas, inventar os poetas que inventam outros mundos. Então, quando eu vi esse título, né, dessa mesa, me lembrou muito a minha própria experiência de, assim, disputar o consenso que está ali no equilíbrio do encontro já dado, a gente invade e cria uma situação. Né? E era sempre a partir de uma matéria do jornal que saía no dia. Então a gente lia de manhã, um caderno de política normalmente, e invadia normalmente restaurantes caros, e passava o chapéu e ganhava dinheiro sem ser liberal. Né? E depois gastava tudo também, anarquicamente, né? Assim, indo para os interiores, Baixo São Francisco todinho, de barco. Né? Eu acho que isso me fez virar um artista, virar um produtor. Hoje pesquiso participação popular em políticas públicas, movimentos sociais, sempre imaginando esse seminário. Desde ontem eu estou empolgadíssimo, né? Porque assim, a gente imagina outros futuros na dissonância, né? Na subalternidade, como você falou, né? Nos de baixo, entendeu? Então é isso, só contribuição aí.
meio que pessoal, né? Mas buscando costurar a polifonia aí de tantas vozes, que eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Rasura. Inclusive tem uma revista chamada Rasura, justamente para rasurar a história mal contada, com poucas vozes, para a gente poder contar com muitas outras vozes, né? Então tem aqui desde o Fela Kuti até o Simão Bolívar, várias ondas. Vamos para frente. Não, eu ia tentar dialogar com uma coisa que a Paola falou, que eu acho que não está tão distante assim do que você fez um gesto, né? Universal não, sacro, né? Que negou o sacro. E é engraçado que se você for para pensar, estar radicalmente presente é uma coisa sacra. Tipo, sei lá, perspectiva budista pelo menos, né? E acho que, de certa forma, eu tô tentando defender o comum que esqueci o nome do Rodrigo falou, o que você falou e o que o Douglas falou no final sobre o indizível, né? Engraçado, eu tô aqui nas ciências sociais e tal, mas desde os 12 anos eu sou estudante de música, trabalhei também com música por um tempo. E tinha uma hora, sempre quando eu tentava compor, eu gostava de compor e tal, que eu me enchi o saco falar de mim, assim. Tinha uma hora que deu, assim. Porque chegou um momento que você não está falando mais de você está falando... aí entra a perspectiva do indivíduo, né? O indivíduo da unidade psíquica, que já sabe quem é, um indivíduo positivo, né? Que... se você for parar para pensar, não é você. Porque quem é você? E aí pode vir qualquer perspectiva. É uma espécie de luto também, né? Entrar em conflito com uma perspectiva sobre quem você é, enfim. E, de certa forma, não tem nada que nos deixe mais presente do que entrar em luto, né? De certa forma, tipo... sei lá, se um parente seu está no hospital, você não pensa no dia seguinte. Se você está sofrendo pelo Gol do Brasil, você não está pensando no resto do... E pensando na presença radical como uma forma até de superar a alienação, eu entendo que é nesse lugar do universal como negativo, né? E o sacro como uma experiência do porvir também, porque é o que faz a gente identificar, tipo, faz a gente parar de colocar positivamente o que algo é e sim destrói a ilusão sobre o que é aquilo, e aí de fato alguma experiência emerge, assim. E porque no final das contas, por exemplo, quando eu tentava compor de novo, claro, tem um aspecto técnico, né? Às vezes tem uma rima que você gosta mais, sei lá, coisas da experiência de fazer manualmente as coisas, o aspecto técnico. Mas eu adorava quando eu falava uma frase que eu olhava e falava, nossa, eu não sabia que eu falaria algo assim, né? Então, tipo, é porque eu fico... É foda, né? Marxista é um saco, assim, não dá para abandonar. Não dá pra enfim, e é mesmo, né? E, enfim. Inclusive, eu fiquei pensando, a colega falou ali atrás, que, tipo, nossa, gente, acho que é difícil talvez pensar algo em comum, né, entre artistas e militantes. Os dois são um saco. Já tem algo em comum, assim, juro. Avisa, como dizem. E acho que é isso, né? Talvez a presença radical como uma forma de estar. Não é que soa pessimista, mas estar em luto de forma esperançosa sobre quem você é. Assim, acho que os únicos momentos em que eu conseguia sentir que eu fazia alguma coisa interessante, na arte, mas na militância também, era quando eu parava de olhar o que eu estava fazendo de uma forma positiva. Não positivo no sentido de qualitativo, né? Mas positivo no sentido filosófico mesmo, de postular. E sim como uma experiência negativa se eu for colocar em palavras, eu não sei se eu vou conseguir, sabe? Porque, afinal de contas, o papel da arte da imaginação
é uma coisa, porque tem uma imaginação posta, mas o papel da arte na imaginação radical, aí eu visualizo dessa forma, que é o elemento, tem que buscar o que é comum, mas não necessariamente a gente vai encontrar o comum a partir do que está positivado, e sim a gente vai encontrar o comum a partir do que ninguém quer falar, e às vezes ou ainda não consegue falar, né? E, enfim, acho que a arte tem essa capacidade até de soltar certas pulsões que a gente tem e nem sabia que tinha, e nos colocar abaixar o nosso nível para um nível zero, né? Tipo, opa, a Terra está arrasada. A partir daqui eu consigo caminhar, sabe? E acho que isso tem, inclusive, eu termino. Eu estava escutando o Matanza esses dias. Eu conhecia há pouco tempo essa banda, não conhecia. E tem aquela música Odiosa Natureza Humana, né? Que depois que saiu aquele negócio da defesa da alerta civil, misantropia, confesso que eu conheci no meme, que era uma pessoa assim, ai, os fãs do Matanza, depois que viram a defesa da alerta civil, olhava o celular e falava, e dormia. E aí eu fui escutar a música, e é engraçado, eu sinto isso também com um pouco de rock gótico também. Se eu tô mal, estou estressado, estou de mau humor, briguei com alguém, sei lá, eu escuto, sei lá, um The Cure da vida, ou esse próprio Matanza, assim, parece que, putz, eu não sou nada disso daqui. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que é misantrópica, por exemplo, né? Mas quando eu escuto o Matanza falando, eu falo, entendi. Tem alguma raiva aí que eu me identifico com o que eles estão falando, né? Enfim, porque aí sai do dizível, sai do lógico. Eu queria dialogar contigo nesse sentido de que, tipo, estar radicalmente presente é uma renúncia, né? E, tipo, me parece que o que vai ter que ser renunciado para a gente pensar um mundo outramente é talvez esse lugar, e aí dialogando com o resto das pessoas, né? Esse lugar da certeza absoluta de que a gente já sabe o que está fazendo. Tá, eu vou tentar ser breve porque eu queria muito ouvir a mesa de novo, mas a sua fala... tentar sintetizar, então. Eu acho que tem alguma questão, talvez importante, da renúncia, e pensando na imaginação radical e da superação, que é a gente conseguir superar o modo de produção capitalista. Que eu acho que isso embutiu a arte. A arte está embutida dentro do modo de produção capitalista. Enquanto a gente não superar o modo de produção capitalista, a imaginação radical está ameaçada. Não acho que o modo de produção capitalista impede a imaginação radical, mas é na superação desse modo de produção que talvez que a gente tenha alguma possibilidade. Aí, nesse sentido, concordo, né, quando a Paula coloca, né, do romantismo, de achar que as pessoas que fazem arte não precisam do dinheiro, etc. Mas, por outro lado, o fazer artístico, assim como outros fazeres, ele consegue deslocar um pouco uma divisão do tempo do trabalho e o tempo livre. Porque muitas vezes quem está fazendo arte, às vezes não divide isso. Isso, de alguma maneira, é uma superação do modo de produção capitalista. Isso muitas às vezes vai ser visto de maneira romântica, mas também visto de maneira de subverter essa lógica, essa divisão entre esses dois tempos, que ela existe. E quando a gente trabalha vendendo a nossa força de trabalho para um patrão, de fato, a gente não pode abrir mão dessa divisão. Só para me fazer entender, não estou defendendo que a gente dilua essa fronteira, mas no fazer artístico, no fazer de uma educador, intelectual, às vezes a gente dilui. E aí, nesse sentido, tentar sintetizar, o Douglas trouxe a questão da indústria cultural. Acho que a indústria cultural tem um debate sobre a reprodução, sobre uma padronização, mas tem também a ideia de fazer do tempo livre, como que eu vou lucrar com o tempo livre dessas pessoas. Eu vou embutir ideologia também, mas o tempo livre precisa me dar lucro. Como assim as pessoas estão saindo das fábricas e esse tempo livre não me dá lucro? A indústria cultural ela é criada também por conta disso. Todos os tempos das pessoas precisam gerar lucro. Isso num período anterior. Hoje eu acho que você ia chegar na IA, na internet, eu acho que isso se amplificou de uma maneira
muito mais potente, porque nós somos produtores, consumidores e mercadoria ao mesmo tempo. E talvez a objetificação ela virou algo colocada e não imposta. Para tentar fechar e sintetizar e passar, também, e aí o Jean Tibre coloca a questão dos espaços que não tem essa divisão. E como a gente, primeiro, concordo também, só voltar, que a arte a gente está nesse debate o que é arte, entretenimento, mas a arte da imaginação radical é aquela que vai falar dos pontos não iluminados ou dos pontos cegos do tempo presente, que vai olhar os problemas do tempo presente. E aí por isso que às vezes ela sai do tempo, ela se torna ou anacrônica ou ela dá um passo à frente. Mas não é que o romantismo fala, nossa, esse artista está além do seu tempo. Não, ele está no seu tempo porque ele está debatendo as coisas que deveriam ser renegadas. Esse ou essa artista. Mas isso também o capitalismo incorporou. Não quero ser pessimista, como você falou, mas é difícil não ser nesse tempo. O capitalismo também incorpora a crítica pelo modo de circulação, que dissocia os espaços de comunhão, de comum, pela circulação. É muito comum, para quem faz arte, os espaços, as pessoas se vinculam aos espaços ou aos eventos. Por exemplo, as esquerdas institucionalizadas, o espaço fala, eu já vi essa peça, não precisa vir de novo. Quando que se fosse um ritual, se fosse algo potente, por que não ver de novo esse trabalho? Por que não olhar de novo essa tela? Então mesmo, o exemplo máximo é o Sesc, né? As pessoas se vinculam ao Sesc, não ao grupo, ao artista, o artista pensador que está ali desenvolvendo uma potência de imaginação radical. Então também a gente ensina o público, e aí eu colocaria o público em todas as esferas, a rodiziar os objetos artísticos como se fossem objetos de consumo, mesmo eles sendo radicalmente críticos. Então, só para terminar, não me estender, acho que a arte ela contribui pelo seu modo de fazer com a superação do modo de produção do capital, e como a gente lidar hoje no período contemporâneo com essa elasticidade do capital de incorporar a crítica, e talvez a gente chegue ali no realismo capitalista do Mark Fisher, como que a gente lidar com esse lugar plástico do capitalismo de incorporar a sua própria crítica, né? Acho que é isso. Bom, eu suspeito sempre de qualquer ideia de agência, né? De qualquer forma, hoje, né? De uma possibilidade de agenciamento de figuras. Me parece que uma das grandes lições do século XX foi demonstrar que o que nós temos de comum são justamente as nossas diferenças, né? Então, eu vou fazer uma fala dessa vez talvez mais situacionista do que convém, mas talvez necessário, né? Quando eu disse que o capitalismo se sacralizou, eu disse que ele integrou a forma artística. O capitalismo capturou a arte e acabou. Assim, de certo modo, não existe mais arte, dirão os situacionistas. E não existe mais arte porque a única possibilidade de expressar uma imaginação radical é sendo contra o modo de produção que captura e coloniza o próprio imaginário, né? Nesse sentido, o capital também desenvolveu uma plasticidade e uma sofisticação de não só... E aí, essa talvez seja o grande trunfo do capital contemporâneo, que é não só que ele capturou a arte e diz o que é arte, né? Mas que ele capturou a própria imaginação estética, né? E isso organiza um mercadão, que a gente sabe, né, de arte, inclusive integrando aquilo que era crítica, e como toda arte efetiva é uma crítica, né, você então higieniza essa arte e, por exemplo, torna Shakespeare distante do pessoal da quebrada, como se Shakespeare
fosse, né, alguém integrado às elites, né? É interessante, né? Mas tem uma outra questão fundamental aí, que o capitalismo se tocou de algo fundamental, e eu acho que essa é a grande força do capital, que é a própria necessidade da sacralidade. O capitalismo organiza a nossa vida em ritmos ritualísticos, né? Quando a gente vai num show e está lá aquela figura do santo, que na verdade é o cantor, né? A gente está fazendo um profundo ato ritualístico de expurgação que organiza as nossas formas de gozo, inclusive, né? E aí, com a tecnologia e com o desenvolvimento irrefreável dos modos de captura da imaginação, hoje nós temos o esvaziamento total da imaginação, né? E aí, com a era da IA e da algoritmização da vida, né, nós nos encontramos numa dificuldade da própria apreciação estética. Porque a apreciação estética demanda o trabalho do desejo, né? Você tem que querer estar diante de uma obra. Você tem que querer estar diante de um livro, né? Um livro, sei lá, Ana Karenina, 1000 páginas. Né? Quer dizer, essa impossibilidade do trabalho do desejo é respondida como, então, para manter a sacralidade do capital? Através do gozo. Então, para que você vai ler Ana Karenina se você pode ficar rolando a barra do rios infinitamente? Uma hora vai te dar um cansaço, mas ali está capturando justamente o seu narcisismo diante da tela. Então tem uma questão da sacralidade do capital que me parece que aí entra a esquerda na história, né? A esquerda, de certo modo, é a herança do iluminismo, né? A herança iluminista. E a esquerda não se acredita sacra. E aí tem todo um debate para a gente fazer, que obviamente, fechando às 7h30, a gente deveria ficar aqui pelo menos umas 8 horas para tentar, né, iniciar assim, os limites da discussão. Mas o ponto é que no Brasil tem uma questão, né? Como eu escrevi aqui, deixa eu só ler, né? Se a arte sobrevive porque o luto é inescapável, por que a arte hoje vai mal das pernas? Porque todos nós somos melancólicos. A gente foi incapaz de fazer o luto das experiências, continua incapaz de fazer o luto das experiências revolucionárias, criativas, de um século. E nesse sentido, né, tem uma questão fundamental que não me parece que promover encontros... O movimento já está acontecendo, o movimento acontece, né? Justamente porque o sagrado ele é algo inescapável para a experiência de conformação da sociabilidade, e aí a gente pode discutir que porra é essa, né? A arte continua sendo criada, né? O ponto é que e aí é aonde vem a minha desconfiança, né? Primeiro, para a gente pensar a imaginação radical, devemos levar em consideração que o modo de produção em que nós estamos inseridos capturou a imaginação. E não adianta a gente ficar, né, achando que vamos encontrar o novo Mano Brown. Não vai, né? Mesmo porque o momento específico do Mano Brown tinha uma indústria cultural específica que foi para o espaço com a digitalização, né? Então, tem algo, talvez, fundamental que me parece não prescindir do diagnóstico. E o diagnóstico é que a arte, com A maiúsculo, acabou. É um modo de produção e organização. Agora, uma arte
vinculada às experiências, ela continua se processando. E aí eu volto à sua questão, que eu acho fundamental. Mano Brown foi capturado, Racionais foi capturado, tinha a sua... enfim. Né? A grande questão é como criar uma arte da recusa. Né? E criar uma arte da recusa implica a consciência, que nós não falamos mais, que é, desculpem, tá? Mas chamada consciência de classe. Né? Saber que estamos numa luta de classes e que se expressa fundamentalmente na arte. Bom, era isso que eu tinha. Bom, acho que tem uma coisa do Douglas, tem uma coisa do luto também, que ele falou ali, que opera um pouco minhas percepções atualmente, que acho que tem a ver justamente com esse luto em relação ao mundo que o campo político de esquerda se recusa a admitir que está se desfazendo, está se acabando, está indo para o espaço, e que, enfim, a direita já entendeu que isso aconteceu e incorporou uma nova forma de produzir esse porvir. E o amigo foi embora agora, mas assim, é por isso que eu acho que... Ah, tá aqui, você tá aqui. Para falar sobre essa ideia de que talvez exista possibilidades da esquerda se aproximar da produção cultural, tipo, eu acho que... Sabe, eu acho que tem alguma coisa aí que já se perdeu. Assim, a leitura que a gente vê da forma de se produzir política em 2026 e provavelmente daqui para frente, que o campo considerado de esquerda hoje se apega, isso se perdeu. Já não é mais a mesma coisa que funcionou no século passado ou no começo da primeira década do século XXI, assim, que funcionou mais ou menos. Então eu acho que a ideia do experimento e do teste, ela vem justamente nesse processo de luto, de falar, porra, agora é outra coisa, agora é outro rolê, agora é outro tempo, agora é outra linguagem, talvez a gente vai ter que falhar muito até alguma dessas coisas vingar, e se não vingar, o processo é o que vai gerar novas formas de vida, assim. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que o grande lance para mim, assim, não é nem num certo negativismo ou pessimismo, é só uma compreensão de que só resta o teste agora. Não resta a esquerda falar, nossa, vamos fazer isso agora com a galera da periferia. Não, resta o teste de todo mundo. E todo mundo está testando em algum nível. Mas eu acho que olhar para a instituição e pensar que talvez haja alguma mobilização que possa vir dali, acho que meio que já era. Está no nosso nome. Está no nome de um monte de gente que está trampando todo dia, fazendo corre, produzindo coisa, mobilizando um monte de agitação e que sabe que também muita coisa já era intuitivamente, assim. Bom, acho que essa é a minha breve colocação, encerramento. Valeu todo mundo e é nóis. Teve duas pessoas, né, que morreram e que tinham a mesma idade que eu, né? Uma é a Marielle, né, que foi assassinada por forças milicianas, mas tem uma outra, talvez um pouco menos conhecida, mas é o Jaider Esbel, né? E é interessante, né, assim, interessante, não, desculpa, totalmente inadequado, mas tem uma coisa que acho que vale ressaltar, é que ele se suicida tendo feito muito sucesso no mercado da arte, né? E no mercado da arte indígena, no meio da Bienal indígena, né, entre aspas. E um pouco tem a ver com a tua questão, né? Porque um amigo meu que tem vínculo com o Islã, ele falou que tinha Beth patrocinando o Islã, né? E aí você pode até encontrar um vereador, seja PT, seja PSOL, pouco importa. Mas falando, é um pouco a coisa de renunciar. Eu acho que a esquerda, no final, assim, quem é militante é muito valoroso, mas tende a ser muito arrogante. E tem uma coisa que tem que renunciar, é renunciar a achar que sabe, né? Porque a potência, né, por exemplo, sei lá, 2013, depois de 2013, ficou mais ridículo ainda ter carro de som, onde você não consegue nem ouvir a pessoa falando, né, em geral. O carro do som não é para se comunicar, né? Acho que é para se comunicar com uma esfera muito reduzida. E dando um salto, né, que você falou de pintura rupestre, uma das melhores experiências que eu tive na vida foi na Serra da Capivara, né? E aí um amigo meu, que inclusive eu conheci aqui, me levou lá, e aí ele falando,
a sociedade ou coletividade que fez isso devia ter uma organização interessante e não muito autoritária ou nada, porque as pessoas precisam ter tempo para produzir o que produziam, né? E que não eram artistas também, porque é para além disso, embora fossem artistas, a gente pode dizer também, né? E o que é muito interessante, tem a ver com o que o Rodrigo falou, que todas não, mas assim, muitas das pinturas, né? Eu só vi um pedaço, né? Porque eu acho que tem que ficar pelo menos uns meses para ver tudo, são ações coletivas. Ou uma caçada, uma dança, ou até o próprio desenho, né? Que aí depois o Herzog vai falar que em outro contexto, de outra gruta, que é o começo do cinema ali e tudo mais, né? E tem algumas revoltas que se colocavam, inclusive a questão da divisão do trabalho manual, intelectual e tudo mais, e aí tem uma definição que aparece em certo momento, fala, um pintor, num momento especial, na verdade, não tem... É só uma pessoa que, entre outras coisas, pinta, né? E acho que aí tem uma coisa interessante, né? Quando eu falei política é criação, é porque é meio que uma condição comum para sair dessa não sei se o luto é o termo que eu usaria, mas vamos deixar essa, né? Então acho que tem o que eu acho que é também uma forma, né? Um dos meus mestres, o Antônio Negri, falava, né? Invertir o Gramsci, né? É o otimismo, não é o otimismo da razão, não, é o otimismo da razão e o pessimismo da vontade. E aí eu acho que está nessa capacidade imaginativa. E o que é o pessimismo da vontade? É porque é difícil transformar, então ter consciência disso, né? Então acho que tem E aí eu acho que a transformação, e por isso que eu citei o Genet naquele exemplo, eu acho que você só se transforma criando um corpo novo, ou criando corpos novos, coletivos também, né? Então, e eu acho que no fundo, parte do problema é que a esquerda acredita na razão, numa determinada razão que funciona algumas coisas, mas que não... Por que não tem a paixão? A paixão, ela existe, inclusive no campo político, talvez ela seja da extrema-direita nesse exato momento mais forte, né? Mas eu acho que é também compreender que ela não... que é você ativar os corpos, né? E parece que então tem que habitar esses espaços de criação que estão por toda parte nessa cidade, em outras, né? E acho que isso envolve... eu acho que aí a imaginação radical acontece, né? Porque se você não acredita na subversão, aí não tem mais nada, né? E se você fica dando passos, seja na cidade, seja em outro canto, você que ela tá o tempo todo acontecendo, né? Um trabalho que seria mais alienado, vamos dizer, do Carlitos no tempos modernos, né? Uma prática operária forte é você desviar o tempo e construir, por exemplo, tem um nome, isso me escapa agora, você constrói umas pequenas esculturas, por exemplo. E é isso, você está o tempo todo resistindo, né? Então, esse que é o ponto de apoio. Primeiro que agradeço a escuta de vocês, assim, e mais uma vez o convite e todo mundo aqui. Eu, ouvindo todo mundo, eu lembrei que a gente está dentro da universidade, dentro do departamento de filosofia. E ciências sociais e tudo mais. Eu falei, gente, esqueci disso. Porque tem um vocabulário, tem um processo de reflexão
que estão muito intrínsecos a esse repertório desenvolvido, né? E aí eu me deparo e lembro um pouco também desse meu processo de formação, que é muito plural. Eu me formei em artes visuais, e aí eu fui fazer o mestrado dentro do departamento de artes cênicas. E aí eu fazia disciplina nas artes cênicas, na música, nas artes visuais, e cada um falava uma coisa. Aí eu falava, não, gente, vazio, não tem nada. Aí o pessoal de artes cênicas falava, não, mas e todas as coisas que aconteceram aqui? E as marcas nas paredes, e não sei o quê. Não, gente, nada. E aí é uma loucura, assim, essas coisas de vocabulário. E aí eu fiquei pensando, de que lugar sacro é esse que eu termino falando? Acho que o sacro que me faz pular 30 metros de altura e dar um grito é pensar esse repertório cristão. Então, quando tu trouxe e falou assim, a presença radical tá num processo de pensamento budista, tá. Tá mesmo. Né? Não é que não tá mesmo. Mas eu acho que talvez o que me dá um salto é um processo construído, pré-estabelecido, de que todo sacro é cristão, né? E todo sacro não é cristão, né? E todo ritual existe ainda hoje, independente de qual seja, independente de quem o faça, né? Eu acho que talvez outro grande problema talvez seja também ser tudo muito separado o tempo todo, né? E aí a gente cai nessas armadilhas. E aí eu acho bonita a contradição e se perder no meio e achar outras coisas e voltar de novo. Dá vontade de sentar e conversar com todo mundo sobre todas as coisas no processo, assim. E aí falou muito sobre o luto também, né? Sem dúvida, o luto é algo comum também à existência. Todo mundo, em alguma instância, vai passar pela perda de algo, alguém, alguma coisa. E aí eu fiquei pensando um pouco nesse processo de que você nunca deixa de estar em luto, né? Se era algo que era desejável, algo amado, algo querido, então você nunca deixa de estar. Ele se transforma e você só é capaz de olhar para ele e criar algum tipo de relação, às vezes com a distância, assim. Então, enquanto você está ali, você vive ele e você olha para trás, muitas vezes, para reviver e pensa no futuro, porque naquilo que não vai acontecer, né? Assim. Enfim, e de fato, a gente não vai produzir música como se produzia há 10 anos atrás, 20, 30, não vai fazer pintura, só se você quiser. As pessoas ainda cantam ópera, continua sendo bonito, mas você não vai produzir óperas como se produzia, sei lá, século XIX, e tá tudo bem. E aí o desafio é o que fazer e como se fazer agora, né? E aí a gente vai descobrindo enquanto faz, e talvez alguém em algum outro momento olhe e fale, não, estavam falando que não tinha nada, mas isso aqui estava acontecendo, só que ninguém viu. Que é o que costuma acontecer, né? Assim, e aí eu acho bonito, porque é isso, é fazer outra coisa mesmo, né? É seguir fazendo outra coisa que você também não sabe exatamente o que você vai descobrindo no caminho. E eu acho que é justamente sobre isso o lance da improvisação, né? É você ir fazendo e descobre enquanto faz e sentir prazer, pelo menos em si mesmo, já que no coletivo às vezes é difícil. E quando isso bate em você, bate no outro, né? Porque tem uma dimensão do pessoal que não é universal, mas que também perpassa o corpo de quem está disponível ali, assim. Enfim, eu acho que talvez para encerrar a minha fala, tem um exercício que eu gosto muito de fazer com os grupos e que veio de um encontro com a Abigail Campos Leal, que era muito legal, assim. E vem justamente sobre esses processos do quanto também a gente se permite imaginar, mesmo com backgrounds às vezes tão estabelecidos, assim, né? Com repertórios tão difíceis da gente se desvencilhar ou de ressignificar dentro das lógicas, né? E talvez o maior repertório que a gente tenha sejamos nós mesmos, mais do que todos os livros, essas coisas. E aí a pergunta é a seguinte:
que forma você teria agora se não fosse a que você tem? Eu vou deixar vocês com essa pergunta, porque eu acho que é um exercício muito interessante, repensar a sua própria forma, enfim, é um exercício muito bom. E talvez eu faça isso todas as vezes que eu vou cantar ou que eu vou performar, talvez seja um exercício desses, sei lá, só isso aí mesmo. Obrigado, gente. Gente, muito obrigada ao público, a vocês. Queria reforçar que o nosso seminário segue na semana que vem, na Unicamp, um pouquinho longe, mas na terça e na quarta. E também para que vocês acompanhem as nossas redes, Rádio Rastilho. A gente tem, além do Instagram e o programa, né, no Spotify, mensal. A gente também tem o Substack, onde a gente tenta elaborar um pouquinho mais as discussões que entram ali, trazer referências, né, criar um pouco desse repertório que foi trazido aqui. Então, convidar vocês a nos acompanharem e agradecer de novo. Acho que foram 2 dias muito ricos. E é isso.